Louvado seja o teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, estamos reunidos aqui em teu nome, meu Pai, para te adorar, meu Pai. Só o Senhor é digno de ser adorado, meu Deus. O Senhor é o nosso Deus, meu Pai. Um Deus grande, um Deus poderosíssimo, meu Pai. Um Deus soberano, meu Pai. Um Deus que é e sempre será o mesmo, Pai. Um Deus que em ti, Deus, não há sombra de variação, meu Pai. Tu és Deus de eternidade a eternidade, Pai. E nós nos prostramos diante de ti, Pai. Porque o Senhor, Deus amado, nos poder maravilhoso que só o Senhor tem, meu Pai. Tu que és, Pai, santo, santo, santo és o Senhor, Pai. Tu és o primeiro e tu és o último, meu Senhor. Tu és um Deus, Pai, que para ti, Deus, um dia é como 1000 anos como um dia, Pai. Tu és um Deus tão poderoso, Pai. Tu és um Deus onisciente, Pai. O Senhor conhece tudo que os teus filhos pensam, meu Pai. O Senhor é um Deus onipotente, Pai. Todo poder pertence ao Senhor, Pai. Ó, Pai, o Senhor é um Deus onipresente, Pai. Em todo canto dessa terra o Senhor está presente, Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. O Senhor é um Deus todo-poderoso, Pai. Tu és o eu sou, Pai. Tu és aquele Deus que vive e reina para todo sempre, Pai. Te adoramos, meu Senhor, e louvamos a Ti, meu Pai amado. Louvamos o Senhor, meu Pai, porque só o Senhor é Deus. Nunca houve e nunca haverá um Deus igual a Ti, meu Senhor. Tu és o todo-poderoso, meu Pai. Nesta manhã, meu Pai, a Tua igreja se reúne para Te adorar, porque Tu, Deus, nos compraste com sangue precioso do Teu Filho, meu Pai. Por isso estamos aqui diante de Ti, Pai, com nosso coração alegre, meu Pai, na Tua presença, meu Pai. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por ter nos alcançado, por ter nos arrebatado das trevas, Deus, por ter trazido-nos para o reino do Filho do Teu amor, meu Pai. Muito obrigada, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós te adoramos nesta manhã e te adoraremos sempre, Pai, porque foi para isso que tu nos formaste, para te louvar e te adorar, meu Pai, para todo sempre. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Ainda vamos ler uma porção da palavra de Deus, que se encontra aqui no Salmo 53, versículo 3, que diz: todos se extraviaram e juntamente corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Essa é a condição do ser humano. Foi essa condição que ficou com a entrada do pecado na vida do ser humano. Eu quero, nesta hora, convidar os irmãos para que curvem suas frontes. Eu sei que tem poucos, mas o suficiente para que o Senhor esteja presente em nosso meio. E vamos fazer uma oração de confissão. Vamos curvar diante do Senhor, interceder ao Senhor. A palavra do Senhor diz: confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem é que pode dizer que eu não pequei? Eu não peco? Ninguém pode dizer isso. Todos nós pecamos. E quem disser o contrário, a palavra de Deus diz que é mentiroso. Então, vamos nos curvar nessa hora e orar ao Senhor. Até mesmo Neemias, não pecando, ele se juntou àqueles que pecaram e disse: nós pecamos. Então, por que ele disse isso? Porque nós não somos um indivíduo isolado. Somos o corpo de Cristo. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Nós nos curvamos, Senhor. Nós sabemos que nada somos. Quem somos nós? Mas nós nos rendemos aos teus pés para suplicar ao Senhor que venha nos curar,
Curar não simplesmente no físico, mas também, sobretudo, na alma. Vem nos purificar, nos capacitar para refletirmos sobre a tua palavra e participar também da mesa estabelecida pelo Senhor, que é a Santa Ceia. Estejamos todos aqui, meu Deus, em condições de participarmos dignamente desse momento precioso que o Senhor nos concede. Ó Senhor, queira nos absolver de todas as nossas faltas, de todas as nossas transgressões. Ó Senhor, que peço em nome de Jesus. Amém. Eu vou passar ainda para a Elci, porque tem uns cânticos aqui de louvor e ela vai dar continuidade. Louvor
Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 53. O texto começa fazendo aqui uma interrogação. O profeta começa a dizer: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado. Era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. E que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, porque nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho, e de sua alma ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele despojo. Porquanto foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Deus nosso Pai, nesta hora nós queremos fazer uma reflexão na tua palavra,
precisamos da ajuda do Senhor, do auxílio do Senhor. Sem ti nada podemos fazer. Dá-nos essa graça. Ministra nessa manhã ao teu povo. São poucos, mas são teus. São valiosos porque foram comprados pelo sangue de Jesus. Dá-nos esta graça. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nosso preciosíssimo texto, apesar de ser escrito há 7 décadas, quer dizer, 700 anos antes do nascimento de Jesus. E todas elas aqui traz pelo menos 10 profecias que foram cabalmente cumpridas por Jesus. Todas elas relacionadas ao seu sofrimento e morte na cruz. Assim, nossa reflexão nesta manhã partirá do pressuposto aceito pelas maiores autoridades de interpretação bíblica, que chama essa ação, esse sofrimento de Jesus, o servo sofredor, ali, registrado aqui no capítulo 53 do profeta Isaías. Então, meus irmãos, hoje, quando nós concentramos o nosso foco no seu sofrimento, procurando discernir quais são as implicações deste texto para a nossa vida hoje, o que é que nós encontramos? Eu estava pensando que hoje, até mesmo no meio cristão, há tanta insensibilidade. Minha avó era pagã. Mas ela temia. Chegava o período da Páscoa, a chamada Sexta-feira Santa, ela não queria barulho. Era silêncio total. E todos que ali adentrassem temiam, obedeciam, respeitavam aquela posição da minha avó. Mas hoje a gente vê tanta insensibilidade. E vê que até mesmo na hora da Santa Ceia, a gente vê insensibilidade. Pessoa ingere os elementos da Santa Ceia sem qualquer sentimento. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer: olha, isso que vocês estão celebrando aí aos coríntios, isso não é ser do Senhor. Então, o que é que nós dizemos hoje? É claro que a gente não vai ficar aqui chorando o tempo todo o leite derramado. Não vai. Agora a gente vê aqui o capítulo 53, mas no 52, aqui no final, diz assim, versículo 54, versículo 14 e 15. Como pasmaram
muitos à vista, pois o seu aspecto estava muito transfigurado. Aqui está se referindo a Jesus. Mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e sereis e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então, meus irmãos, esse texto mostra como foi o sofrimento de Jesus. Não foi um sofrimento qualquer. A gente hoje participa dos elementos da Santa Ceia, mas a gente não vai comer o pão, beber o cálice e vai embora tranquilo. Mas a gente, é claro que a gente não vai lamentar, chorar, porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Mas o sofrimento dele foi muito forte. Como é que foi o sofrimento dele? Homem de dores e que sabe o que é padecer. A gente pensa que sabe o que é padecer. Muitas vezes a gente diz, eu padeci na mão de fulano, de ciclano e tal. Então o sofrimento de Jesus foi visivelmente repugnante. Ele sofreu tanto que ficou com aparência, sem aparência. Os irmãos viram aqui a leitura do capítulo 53, sem formosura, sem beleza, num estado extremamente desagradável. Aqui no 52, 14, a gente vê isso aqui. Ele sofreu tanto que ficou com aparência sem formosura, sem beleza, num estado extremamente desagradável, provocador e marginalização social, desprezo, rejeição total, ignorância, abandono. Não houve para com Jesus nenhuma expressão de carinho e de apreço. Por tudo isto o profeta acertadamente falou o Messias de um homem de dores. Ele disse que sem frost de dores, homem de dores foi aqui. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Você, às vezes diz, eu sei o que é padecer, eu sou padecido na mão de fulano, na mão de Beltrano. Sabe não. Não sabe não. Desculpe, viu? Mas não sabe não. Aqui é que o homem de dores. Jesus foi esse homem. E muitas vezes nós esquecemos, perdemos de vista essa realidade. Perdemos de vista essa realidade. Às vezes a gente marca a Santa Ceia, fala para as pessoas, e as pessoas, só vai ter a Santa Ceia e tal, como fosse uma coisa de somente importância. Jesus, todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Mas as pessoas, se der, mas se tiver, chegou uma visita, alguma coisa assim, dispensa. Por quê? Não fazem caso. Homens de dores e que sabe o que é padecer. Então, foi repugnante o sofrimento de Jesus. Foi repugnante o abandono, a ignorância. Não houve com Jesus nenhuma expressão de carinho e de apreço. Por tudo, isto o profeta Isaías disse, homem de dores e que sabe
o que é padecer. Então a gente, é claro que a gente não vai ficar o tempo todo amargurado, lamentando, mas a gente não pode perder de vista esse fato. Né? Não pode perder de vista esse fato. Então o sofrimento de Jesus foi assim, foi muito severo. Né? Mas também, em contrapartida, o resultado foi um sofrimento sarador. Onde é que diz, no verso 4, 8. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Foi ele traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, foi doloroso, em extremo, mas em contrapartida foi um sofrimento sarador. No verso 8 diz: por juiz opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Nós não podemos esquecer, irmãos, quando o apóstolo Paulo, ele diz que por preços foste comprado. Agora, pois, glorificai a Deus através dos vossos corpos. E o apóstolo Pedro diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatados do vosso furto, procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue imaculado, o sangue de Cristo, nós fomos. Então nós precisamos valorizar. Não podemos esquecer, você vai participar da Santa Ceia, reflita. Olha, esse pão é o corpo que foi moído. Esse cálice simboliza, não é o sangue, mas simboliza o sangue que foi derramado. Certamente ele tomou sobre si, longe de ser uma circunstancialidade do destino, uma fatalidade, uma surpresa desagradável. Depois de 3 anos de completa dedicação aos discípulos e ao povo, ele fez parte do sábio plano divino de promoção de uma cura integral. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Porque foi a única solução. Foi a única alternativa que ele teve. Se tivesse outro caminho, ele certamente ele faria. Né? Mas em João, capítulo 10, versos 16 e 18. Capítulo 10 de João.
Assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, lá ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então não foi algo que Jesus foi obrigado a fazer. Ele fez porque foi o único caminho, a única saída para nos tirar da lama, para nos resgatar das trevas e nos transportar para a sua luz. Então, o sofrimento abriu caminho à cura das enfermidades, não apenas físicas, mas também espirituais. A Bíblia diz que ele curou enfermos de toda sorte. Mas não foi enfermidade só do câncer, da febre, não. Foi muito sério. Pessoas endemoniadas. Pessoas que estavam entregue ao inimigo, como aquele Nazareno, que ninguém segurava, as algemas não segurava. Mas Jesus veio, para a surpresa de todos, Jesus comprometeu, sacrificou mais de 2.000 porcos para tirar aquele homem, libertar aquele homem. E aquele homem, quando foi liberto, ele disse o quê? Ó Senhor, eu quero ir contigo. Jesus disse, não. Você vá, diga para os seus o que Deus fez na sua vida, como Ele teve compaixão de você. Então, isso aqui foi assim, está tudo aqui inserido, isso está tudo inserido no capítulo 53 de Isaías, que fala do servo sofredor. Então, meus irmãos, é estarrecedor a gente lê um texto de tamanha envergadura e a gente não se comover. Eu estava me lembrando que eu fui ali Caruaru, um lugar chamado Nova Jerusalém, e tem um teatro ao ar livre. E foi um pagão chamado Plínio que fez aquele cenário ali. E todo mundo, a grande maioria, se você chegar tarde, você não encontra espaço para você chegar até lá. Todo mundo fica estarrecido ao ver aquelas cenas cruéis, aquelas cenas estarrecedoras. E as pessoas ficam refletindo. Como eu falei aqui, o sofrimento de Jesus abriu caminho para a cura das enfermidades físicas. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as dores. Ele curou enfermos da alma, endemoniados, curou
os que estavam doentes, para se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Assim a interpretação que inspiradamente Mateus faz de Isaías inclui também a cura física, da mesma forma como no passado. Qual que é o passado? Em Hebreus capítulo 13, verso 8, diz que Jesus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Né? Será eternamente o mesmo. Jesus continua a tomar as nossas enfermidades físicas como se fossem suas, para eliminá-las pelo seu poder. Então, o sofrimento de Jesus trouxe cura às enfermidades físicas e espirituais, espiritual, que é o caso do pecado. O apóstolo Paulo declara que o salário do pecado é a morte. A morte não é simplesmente a morte física, mas também a morte espiritual. Nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, as feridas abertas no corpo e no coração de Jesus, apesar de terem sido produzidos pelos algozes, foram sabiamente permitidas por Deus como um cálice terrível que ele precisava beber. Por isso, ele foi ferido por Deus. Agradou a Deus moê-lo, né? Moê-lo. Em Atos capítulo 23, 2:23, diz que ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Não foi algo surpresa. Foi decretado para que isso acontecesse. Por quê? Podia ser assim, podia ser assado. Não poderia. Nada resolveria. Sua morte foi um martírio não foi um martírio de um grande religioso. Diz que ele foi traspassado pelas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Traspassar e moer são dois verbos fortes que apontam para a intensidade do sofrimento. Traspassar já é doloroso, imagine, moído. Né? Todas as tentativas humanas de eliminação desse castigo e religiosidade, moralidade, solidariedade, caridade, sacrifício mostram-se ineficientes. Eu fico observando ali com as pessoas. As pessoas sentem o peso da condenação e aí sobe a escadaria do Bonfim de joelho e tal, e usa para atuar, são as fitas, achando que vai resolver o problema. Ali são carentes, é a sede de Deus que obriga as pessoas a fazer isso. Mas não tem, gente. Não adianta a pessoa fazer isso, fazer aquilo, subir escada de joelho, porque não resolverá o problema. O problema do ser humano, o apóstolo Paulo ele diz que aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que
com toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. O apóstolo Paulo diz em Efésios: agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, para que não ficasse qualquer dúvida de que o sofrimento de Jesus foi um caminho a palavra de Deus aqui diz que todos nós andávamos desgarrados, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por causa da transgressão de meu povo, foi ele ferido. Ele justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Levou sobre si os pecados de muitos. Mas, olha aqui o horário, porque para não passar. O sofrimento de Jesus foi um sofrimento frutífero. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Diz aqui, ainda em Isaías capítulo, verso 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Então o sofrimento de Jesus foi imerecido. Jesus foi crucificado entre dois malfeitores e um deles fez um diagnóstico perfeito. Nós estamos aqui pagando pelo erro que nós cometemos. E o que foi que ele fez? Ele é justo. Né? O que foi que ele fez? Recebemos o castigo que os nossos pecados merecem, mas nenhum mal este fez. Era exatamente essa certeza de Isaías sobre o Messias. Nunca fez injustiça. Nunca saiu impropério da boca dele. Nunca dolo algum achou em sua boca. O servo justo. O sofrimento de Jesus trouxe as mais profundas transformações da história. Fez uma revolução na posteridade. Quando ele der sua alma como oferta, pelo pecado verá a posteridade. Então, a história de Jesus foi impactante. A história passou dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Foi sucedido sua extraordinária ressurreição e prolongará os seus dias. O grande lamento da cruz foi plenamente respondido. Qual foi o lamento da cruz? Meu Pai, passa de mim esse cálice. Mas, meu Deus, por que me desamparaste? Mas a resposta está lá no túmulo. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele foi adiante para Jerusalém. Como ele vos disse. Meu Deus, por que me desamparaste? Ele não está aqui.
ele ressuscitou, como tinha dito. Já viu, meus irmãos? Então, o avanço da vontade de Deus é a vontade do Senhor prosperar nas suas mãos. Jesus revelou sabiamente a vontade de Deus e o seu poder. Criou condições para que ela fosse conhecida, obedecida, divulgada, espalhada, de forma jamais vista. Trouxe satisfação e proporcionou a maior bênção que um homem pode receber em vida, a justificação. Ele verá o fruto penoso do penoso trabalho e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento ficará satisfeito. Justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Como diz em Romanos, que assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Com base no sofrimento de Jesus, o homem hoje tem total segurança que pode, em Cristo, ficar definitivamente da condenação eterna. A Bíblia está clara. Não é simplesmente a gente relativizar e não tomar posse. A Bíblia diz que os que estão em Cristo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Ele foi contado entre os transgressores, levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Então ele, sem possuir qualquer imperfeição, soube lidar sabiamente com as imperfeições de todos os que rodearam a cruz, assumindo as suas imperfeições como se fossem suas, clamando, Pai, que perdoasse aqueles que o crucificavam. Então, meus irmãos, a pergunta que a gente faz é a que está no começo. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa pergunta pervadiu assim todo o texto. Então, de que adianta conhecer a palavra profética sem responder a ela com fé genuína? Saber que Jesus sofreu e que seu sofrimento intenso traz livramento físico no enfrentamento às doenças e espiritual numa resposta definitiva e eficaz para a realidade do pecado que leva à condenação eterna. Não tem nenhum valor se não vier acompanhado de fé e sincera e exclusiva. Por isso a palavra de Deus desafia a uma resposta de fé objetiva. Você, pecador, e o seu pecado faz separação entre você e Deus. Mas Jesus, o servo sofredor, justo, sofreu, morreu por você, pagando pelos seus pecados. Tudo está consumado. Jesus
disse na cruz. Cabe a você agora arrepender e crer, convidando Jesus para ser Salvador e Senhor de sua vida. Os irmãos, essa palavra, nós temos essa reflexão para essa manhã. Que Deus abençoe a todos. E aqueles que ainda estão vacilando, lembre-se, né, que Jesus está de braço aberto para te receber, para te perdoar. Né? Senhor Jesus, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E nos prepare agora para participar da ceia do Senhor. Eu quero convidar o diácono. Jesus disse: quero consagrar, separar esses elementos. Peço ao Senhor, meu Deus, que esteja separando esses elementos do uso comum para esse momento especial. Que não façamos de qualquer maneira, ainda que nós saibamos que é pão e que é vinho ou suco de uva, mas sabemos também da importância, do valor que isso representa. Por isso eu peço ao Senhor que separe do uso comum, abençoe, e cada pessoa que tiver de usar, ingerir esses elementos, que seja ricamente abençoado pelo Senhor, nutrido espiritualmente pelo Senhor. Ó Deus, perdoa os teus filhos, perdoa-nos todos nós pecamos sempre, mas estamos vendo aqui uma ordenança, um privilégio que o Senhor nos dá de participar da mesa do Senhor. E queremos participar dignamente para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Está aqui meu irmão diácono Roberto.
Obrigado, Senhor, por este momento precioso que o Senhor nos concede de estar aqui reunidos para cultuar o Senhor e também, meu Deus, para contribuir um pouco do muito que o Senhor tem nos concedido. Abençoa todos, recompensar a todos, supre as necessidades de cada um. Ó Senhor, não deixe que nada falte aos teus filhos. Ó Senhor, abençoa todos e obrigado por esse banquete que o Senhor ofereceu nesta manhã. Ó Deus, peço que o Senhor conceda saúde, conceda paz a todos os teus filhos. Ouve, Senhor, nossa oração em nome de Jesus. E agora, irmãos, receber a bênção, a graça do Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus que repousa sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Poder sentar.